Hoje eu tenho um conselho um tanto quanto doloroso para passar para todo mundo aqui que quer trabalhar com ilustração e desenho e que acompanha de alguma forma o meu canal e a minha trajetória profissional aqui e se inspira nela de alguma maneira, né? No vídeo de hoje eu também vou estar redesenhando, agora 6 anos depois da última vez que eu refiz isso, o Kankuro, que é um dos meus personagens favoritos aí de Naruto. Agora eu tô aumentando um pouco mais o meu desafio aqui, na verdade diminuindo a complexidade da minha imagem, mas tentando fazê-la ainda mais nítida, ainda mais bem feita, ainda mais bem resolvida. E isso tem tudo a ver com o conselho que eu quero passar para vocês que estão montando um portfólio e provavelmente se vê na dificuldade de criar projetos bons para ele, né? Quais são os critérios que definem o que é uma boa peça de portfólio, um bom projeto para portfólio? E eu vejo muita gente sabotando as próprias chances de sucesso quando decidem fazer projetos ousados demais para o próprio nível, e é sobre isso a dica de hoje que a gente vai ver logo depois da vinheta. Rush, rush. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas. Se você não me conhece, eu trabalho com ilustração, inclusive aí para Blizzard. De 2022 para cá eu tenho feito um monte de cartinhas para Hearthstone, tenho postado algumas delas ainda. Esse ano eu baixei um pouco a frequência desses trabalhos para focar aqui de volta em trazer a recorrência dos vídeos do canal, em fazer projetos pessoais, e eu tô trabalhando num curso novo aí que eu quero lançar, mas no momento nós estamos já tendo promoções aqui nos cursos de desenho, pintura e 3D do canal Brush Rush. Você já pode conferir todos esses descontos aí de 50% durante os próximos dias aqui no link que tá na descrição ou no site brushrush.com.br. Para eu entrar nesse conselho que eu quero dar para vocês, eu preciso primeiro que você veja a trajetória das imagens originais aqui do Kankuro, né? A primeira foi feita em 2006 e é um desenho feito no sulfite, muito singelo, muito honesto ali, deu tentando resolver de cabeça, né? Criando ali poses novas e originais para esses personagens. Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, mas eu fiz com muito carinho e esse carinho permanece até hoje aqui. Em 2014, eu refiz essa imagem pela primeira vez e eu falei, eu preciso demonstrar toda a minha competência, a minha capacidade, como é que eu faço isso? E aqui tá a mentalidade que talvez muitos de vocês estejam praticando. Eu preciso impressionar a todos, eu preciso mostrar, para além de qualquer dúvida, que eu consigo resolver tarefas dificílimas. Então, eu vou pegar, ao invés de um personagem e mais um boneco, não, eu vou botar ali o Kankuro no meio, vou botar 2 bonecos atrás e um terceiro no fundo, vou fazer uma imagem muito complexa, muito difícil, e resolvendo ela, eu finalmente serei percebido enquanto grande artista. É assim que estava pensando a minha cabeça, você está vendo onde você está indo, né? Em 2020 eu diminuí um pouquinho a quantidade de personagens e tentei refinar um pouco mais a execução da imagem no geral. Em 2026 essa tendência se expandiu e eu perdi mais um boneco. Agora a gente só tem o Kankuro e o Caraço, né, que é o bonequinho principal dele ali. E eu falei, eu vou tentar construir a imagem mais interessante, mais dinâmica, mais bem pensada, e vou tentar refinar o melhor que eu puder, a clareza dos detalhes da visualização de tudo aquilo que importa nas minhas áreas focais, e eu vou fazer a imagem mais impactante que eu consigo, não aumentando o nível do meu desafio, mas aumentando a excelência da minha execução, do meu capricho em uma tarefa que pode ser menor, sim. E aí que tá o que eu quero dizer. Eu vejo muita gente que tá querendo começar ou ingressar no mercado de ilustração e desenho, ou até pessoas que já trabalham com isso, mas estão tentando galgar novas posições e novas oportunidades, e essas pessoas estão com uma mentalidade meio assim, dessa ideia de que para eu conseguir essas oportunidades eu tenho que comprovar habilidades supremas de desenho, e eu vou fazer isso resolvendo projetos longos, gigantescos e muito complexos. Eu acho muito importante dizer que esse vídeo aqui não é uma indireta para nenhuma pessoa, porque eu já tive essa conversa com muita gente. Então é pra várias, é pra todos vocês aí, é pra muita gente, porque isso não é uma coisa rara que acontece de vez em quando, é uma coisa bastante frequente, por isso que eu acho que vale a pena discorrer aqui nesse vídeo, né? Qual que é a questão? Vamos pensar assim, ó, que projetos de portfólio
podem ter níveis de dificuldade, complexidade e exigência diferentes, né? Vamos botar 3 níveis, tipo nível pequeno, nível médio, nível grande, assim. Esses 3 níveis. O que vale mais a pena ter no seu portfólio? Projetos de nível pequeno, médio, pequeno, só que com notas altas, ou seja, eles conseguem se aproximar muito bem do nível esperado do mercado para esse tipo de demanda, esse tipo de projeto. Portanto, nota 7,5, nota 8, nota 9. Pô, o seu projeto M tem 9, mas o seu último projeto S ali, o projeto pequeno, ele tem nota 10. Então você tem vários projetos com níveis de exigência e complexidade mais baixos, mas muito bem resolvidos, demonstrando muito bem a sua competência para chegar num nível de excelência, num nível de apresentação que é similar ao do mercado. Ou você pode ter grandes projetos enormes, massivos, que você demora meses e meses para resolver e colocar no seu portfólio, que está lentamente se atualizando, com muita dificuldade. E por causa do nível de exigência que você escolheu, por causa do assunto que você pegou, por causa do cliente que você imaginou capturar ali, você não está conseguindo chegar num nível equiparável aos projetos de verdade desse tipo de cliente. Então você tá chegando ali numa nota 5, numa nota 6, às vezes você tá até numa nota 7,5, igual um projeto pequeno, mas tem uma diferença aí, tem uma diferença importante. O que acontece? O cliente, a pessoa que tá ali avaliando o seu portfólio, a pessoa que tá procurando alguém para resolver o problema dela, ela não tem a obrigação de intuir e imaginar nada sobre o seu potencial. Ela até pode fazer isso, mas ela não é obrigada a fazer isso. E se alguém em um outro portfólio demonstrar de fato aquela competência, ela vai preferir quem mostrou do que só quem pediu para que ela imaginasse, certo? Então, às vezes o seu cliente tem uma demanda menor, uma demanda inferior àquela que você demonstrou no seu portfólio, mas você não tem nenhum exemplo dela executada no mesmo nível de qualidade que ela tá buscando. Você tem grandes projetos que parecem quase lá. Porque qual que é o problema, né? De fazer projetos muito grandes ou muito desafiadores ou com um nível que ainda você não aguenta ainda. O seu projeto fica com cara de incompleto, fica com cara de apressado, fica com cara de faltou capricho, ou ele fica com cara de faltou critério para perceber qual que é o seu próprio nível de trabalho e aquilo que você tá fazendo. Guilherme, como é que eu entendo qual que é o meu nível de trabalho e o que eu tô fazendo? É o quão próximo o seu desenho é das coisas que você quer trabalhar fazendo. Não tem como. No final das contas é isso que a gente tá fazendo. A gente tá sempre tentando colocar o nosso trabalho no mesmo patamar, num patamar de semelhança, de similitude com aquilo que a gente tá fazendo. Quanto mais você aprende sobre os fundamentos do desenho, quanto mais você se aproxima e se envolve nesse mundo, mais capacidade de discernimento e mais criterioso fica o seu olhar e a capacidade de ver se o que você tá fazendo tá ou não tá no mesmo nível. Inclusive, esse é um exercício que eu fiz muitas vezes quando eu tava preparando o meu portfólio para a oportunidade de trabalhar com Hearthstone para Blizzard, né? Hoje ali de 2022 para cá eu fiz ali mais de 20 projetos para eles, mas antes disso eu preparei ilustrações que fossem convincentes e suficientes para demonstrar a minha competência em resolver aquele tipo de problema. Ilustrações principalmente, né, com personagens ali e que fossem bem renderizadas, com o tipo de desafio que eu ia ter ali. Eu tava tentando demonstrar que eu dava conta daquele tipo de tarefa. Se eu não conseguisse demonstrar isso, eu poderia fazer coisas mais simples que demonstrariam melhor a minha capacidade de resolver problemas, de ser competente, profissional, atencioso, detalhista, né? Tudo isso são coisas muito importantes de você demonstrar também. E é isso que acontece. Nessa vontade de criar um portfólio massivo, gigantesco, poderosíssimo, a gente perde de visão que a gente muitas vezes só precisa demonstrar competência, profissionalismo, atenção a um certo estilo, né? Vamos supor, tem muitas demandas de jogos que não são splash arts mega complicadas, ilustrações com múltiplos personagens e fundos magnânimos. São ilustrações de personagens simples, com uma renderização menos texturizada ou até mesmo com linhas. E aí eles têm os props, têm os elementos que eles vão estar segurando, talvez estejam ali alguns ícones de habilidades ou poderes. Eu tô imaginando aqui para um
cenário de jogos um exemplo, né? Eu vejo muita gente tentando fazer 5, 7 splash arts mega complicadas e difíceis, ou seja, grandes ilustrações com múltiplos personagens e cenários que vão exigir de você muito conhecimento de anatomia, de perspectiva, de composição, de gestual, que talvez você ainda não esteja no nível de se comparar com a exigência do cliente que você gostaria, mas você hoje já conseguiria dar conta de tarefas menores, com um estilo de exigência menor, que talvez o boneco não fosse tão anatômico, que a finalização não fosse tão realista ou texturizada, e você daria conta de mostrar grande excelência na solução desse tipo de problema. Você também tem que estar disposto, né, a pegar esse tipo de trabalho, porque normalmente quem está entrando no mercado de ilustração não vai fazer aquilo que imaginou como a coisa mais legal a ser feita. Eu acho que isso é um certo dilema, né? Porque, em tese, a gente vai motivado a trabalhar com arte e desenho porque a gente quer se ver mais naquilo que produz, a gente quer se sentir menos alienado no processo de trabalho, a gente quer sentir mais conectado com aquilo que é as horas do dia a dia que você gasta fazendo. Mas no final das contas, você ainda tá, né, resolvendo, né, descascando o abacaxi de outra pessoa, quebrando o galho pra alguém, né? Você não tá fazendo pra você, você tá resolvendo um problema de um cliente. E nesse sentido, o momento em que você vai trabalhar fazendo exatamente aquele gênero de arte ou aquele tipo de coisa que é a que você mais gosta, talvez não seja agora, né? Se você for parar pra pensar que o meu alvo final, vamos dizer assim, era Hearthstone, né? Que não é o alvo final, mas era a coisa que eu queria bastante profissionalmente. E se você considerar que, pelo menos desde 2012, 2013, eu trabalho com ilustração, fazendo um monte de coisas diferentes, desde mascote, a publicidade, produtos de estampa, de caneca, né? Eu fiz um monte de coisa aí durante essa minha trajetória que não era ilustração para card game, mas eu fui aprendendo com cada uma dessas coisas e eu fui, em cada momento em que eu tava nessas atividades, tendo exemplos de que eu era competente em resolver essas demandas, em resolver esse tipo de problema, certo? Então, você vai ter que passar por essa jornada para chegar ao momento de realmente pegar aquele projeto que você tá muito interessado, e aí você perceber que ele é só mais um projeto e que agora que ele está concluído, tem um próximo na frente e a vida continua, e o Naruto virou Hokage e é só um trabalho, né? O que é muito legal, mas não é a panaceia, a solução de todos os problemas da sua vida. Eu cheguei a pensar também numa metáfora aqui, numa analogia com relação a salto em distância. Imagina aquele bonequinho que vai assim, aí ele pula e... né? Ele salta ali na areia pra marcar qual que é a distância. Imagina que nessa competição aqui da minha cabeça, você, na hora de se inscrever, decide qual que é o nível de desafio que você vai querer encarar. Você tem a categoria 5 metros e você tem a categoria 10 metros. Você só ganha medalha se você bater esse valor mínimo aí, né? Vamos supor que o nosso atleta número 1, toda vez que ele tenta a categoria de 10 metros e ele sempre fica abaixo do nível desejado. Ele tira 8 metros, 9 metros, ele tira 5 metros, mas ele ainda não consegue chegar no 10, então ele volta todo dia para casa de mãos abanando, sem medalha nenhuma ali depois da sua competição. O nosso atleta 2, sabendo da sua limitação, sabendo do nível que ele tá, olhando para os testes que ele fez em casa treinando, ele sabe que ele não consegue se qualificar ainda para pegar uma medalha da categoria 10, então ele fala, vou pegar a medalha da categoria 5, e ele vai lá e consegue. Ele tira às vezes 4, às vezes ele tira 5, às vezes ele tira 6, ele tá até um pouco melhor do que a categoria dele ali, e ele volta para casa muito mais vezes com medalhas ali, provando que ele conseguiu resolver aquele tipo de tarefa. Você está entendendo a diferença aqui de percepção? Não só tirar uma média da nota da pessoa na visualização geral do portfólio dela, mas também essa ideia de que, tipo, eu estou mostrando exemplos onde eu estou tendo sucesso bem estabelecido e bem equiparável à exigência que está sendo imposta para mim pelo mercado, pelo nível de coisa que eu estou querendo fazer. Então, você escolher o desafio que você hoje tem as competências para mostrar que você resolve muito bem, eu acho que isso é muito importante para quem tá construindo um portfólio e tá tentando entrar dentro do mercado de ilustração, não só ter esses exemplos muito gigantes e dinâmicos de coisas realmente ousadas e interessantes, mas que ainda não estão no nível
equiparável do mercado. Você entendeu? Essa é a mensagem que eu tinha aqui pra vocês. Eu sinto que esse desenho do cancro aqui que vocês estão vendo, eu tentei ser muito cuidadoso, não só diminuir o nível do meu desafio, ou seja, desenhar cada vez menos personagens aqui, mas tentar ser mais criterioso em cada etapa desse meu processo e demonstrar elas também, né? Isso aqui vai pro meu portfólio e vai ter lá as minhas thumbnails, vai ter os meus processos de desenho de linha, de cores base, de iluminação, e eu vou mostrar organização durante esse processo, eu vou mostrar que eu sou criterioso na hora de escolher a pose e como resolvê-la. Eu tô tentando mostrar capricho, mais do que mostrar grandiosidade, eu tô tentando mostrar capricho, e isso não precisa de muita coisa, só precisa de coisa muito bem feita. Ah, Guilherme, então o que você quer dizer é que é melhor menos bem feito do que mais mal feito? É tipo isso, só que com todos os pormenores que a gente discutiu aqui, certo? Tem uma chance ainda dessa não ser a sua imagem favorita desse meu conjunto, mas eu sinto que, em questão de olhar pro mercado e como ele tá hoje, como são as ilustrações que tem nos jogos e nos produtos que a gente consome, eu sinto que essa arte tá muito mais próxima do nível de finalização, atenção e cuidado do que a de 2020 e da de 2014, que são muito mais soltas, são muito mais... são expressivas nesse sentido, e elas podem ser agradáveis, mas elas estão diferentes. Então, dentro dessa mentalidade, eu acho que essa imagem tá muito mais próxima dos meus objetivos aqui profissionais também, né? Mas eu fiz ela, ainda assim, acima de tudo, como uma grande peça de fanart aí, né? Pra tentar capturar aquilo que eu mais gostava nesse personagem. Inclusive, uma coisa que eu tentei ser muito mais fiel aqui é aos traços, né? As feições e os detalhes do rosto, e do estilo mesmo anime, né? Então eu tentei ser um pouco mais pé no chão aqui. Ainda fui longe, acho que nas texturas e no estilo de pintura, eu tentei fazer tudo isso bonitinho também, mas eu tentei ser mais estabelecido. Então eu botei um pouco mais de tridimensionalidade, eu botei mais tempo em cada etapa pra fazer tudo bem tranquilo, e eu tenho certeza que se eu tivesse mais fantoches, mais coisas, eu poderia ter feito uma imagem mais impressionante, mas menos refinada, a não ser que eu desse bastante tempo pra fazer isso. Talvez hoje é essa balança que eu quero que você reflita. Será que não é melhor eu ter alguns projetos com tarefas um pouco menos exigentes, mas muito bem resolvidas, do que grandes projetos que não estão chegando naquele nível do mercado? Essa é a minha grande provocação. Espero que tenha feito sentido. Vamos ver como é que ficou essa ilustração? Ore no kugutsu ni chikazuicha dame jan. E essa é a nossa arte finalizada aqui, pessoal, do Cancro de 2026. As faixas estão voando em volta, como em alguma outra ilustração, né, de 2020. As coisas estão ali balançando, temos fios de chakra acontecendo. Eu gosto muito dessa imagem, especialmente porque eu consegui trazer um pouquinho mais essa ideia de esse boneco é um bicho medonho. Tem algo estranho e esquisito e dark aqui, que não é tão dark assim, mas tipo, eu acho que isso é algo que acabou se perdendo um pouco nas outras ilustrações, que era essa ideia de o Caraço é um bicho medonho e esquisito, especialmente naquelas primeiras aparições dele no anime, no mangá, quando os bonecos ainda era novidade, era tudo muito estranho, né? Então eu tentei trazer isso daqui, eu acho que eu consegui, eu tô bastante orgulhoso dessa imagem, eu tô bastante orgulhoso do meu processo, eu tô bastante orgulhoso do cuidado que eu tive em cada uma dessas coisas pra trazer aqui pra vocês. Muito bem, então, pessoal, fica aqui o aviso novamente, as promoções estão rolando, dê uma olhadinha no site brushrush.com.br se você quiser aprender uma coisa de desenho comigo. Temos um curso novo sendo projetado aí muito em breve, falando bastante sobre a forma como eu pinto e como eu organizo o meu processo criativo agora. Eu acho que vai ser muito legal pra gente atualizar todos esses conhecimentos aí, e também vai tratar do Clip Studio Paint, né? O que você achou desse meu conselho? Foi doloroso? Doeu? Faz sentido? Não faz? Você discorda? Por favor, escreva aqui nos comentários. Vamos discutir
educadamente aí essas ideias. Se você tem outra sugestão, se você acha que vale, não, vamos fazer grandes projetos, mas vamos fazer eles com muito esmero. Isso também pode ser uma solução. Eu não sei o quanto que ela é possível, dependendo da disponibilidade de tempo que você tem, né? Mas ainda assim, vamos discutir todas essas ideias, que eu acho muito legal isso. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Mais um vídeo aqui, mais um processo, mais uma semana. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Valeu e falou!